essa data com muita alegria. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios. Hoje nós iremos compartilhar o papel da igreja em um mundo caído. Então vá lá para a epístola de Paulo aos Efésios, já deixe a sua Bíblia aberta. Essa mensagem é uma mensagem encorajadora para os nossos corações, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Então, abra aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, verso 3 a 14. Antes, nós iremos, mais uma vez, orar ao Senhor. Nós precisamos fazer isso, porque esta palavra é de Deus, é do Senhor, para o seu coração, para os nossos corações. Onde você estiver agora, ore com fé, coloque na dependência do Senhor e ore comigo, faça essa oração. Senhor Deus amado Pai, nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui reunidos, muitos em suas casas, nos seus lares, porque através deste meio, através deste mecanismo da internet, o Senhor tem permitido que a igreja continue avançando. Vivemos em um tempo desafiador, mas o Senhor é conosco. Por isso, Deus, nós te pedimos nesta noite, fale aos corações de muitos. Venha com o teu poder, com a manifestação do teu Espírito Santo de Deus. Que o pregador seja diminuído, que a tua pregação seja elevada, que a tua palavra faça toda a diferença, e que o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus produza, frutifique mudança de vida, para a glória do teu grandioso nome. Nós oramos em o santo nome de Jesus. Amém. Essa carta, antes de entrarmos no texto referente à palavra de hoje, essa carta é uma das cartas mais importantes escrita pelo apóstolo Paulo. É uma das 4 cartas chamadas cartas da prisão. Paulo está preso, é a primeira prisão de Paulo em Roma. E Paulo está preso por anunciar um outro rei, que não César. Paulo era fundador da igreja, a igreja de Éfeso, e ainda ele se sentia muito responsável por aqueles irmãos. Então ele resolve escrever esta carta com o objeto de explicar que a prisão dele fazia parte dos planos de Deus. É uma carta encorajadora. E o alvo de Paulo é descrever na carta a igreja de Deus. O alvo de Paulo é defender nesta carta que a igreja de Deus, como tendo sido concebida por Deus antes da eternidade, implantada no tempo, no espaço e na história, através do Evangelho, com a vinda de Jesus Cristo, expandida pela pregação dos apóstolos e fundamentada na palavra de Deus. Esse é o motivo pelo qual Paulo está preso. Então, este é o alvo da carta. Podemos dizer que o tema da carta é a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo Jesus é o clímax do plano salvador de Deus. É o centro do projeto de Deus, que se iniciou na eternidade. E essa passagem ela foi cuidadosamente construída em torno da Trindade. E é exatamente isso que nós iremos compartilhar nesta noite. Então acompanhe comigo a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. Vamos ao texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que diante esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ufa, que texto, que texto. No original, esse texto, ele é uma frase corrida. Ele é o maior verso, sem ponto, do Novo Testamento. Observe que os nossos tradutores, eles apenas colocaram vírgulas. Então, Paulo aqui tem um fôlego imenso, porque ele dita tudo isso de uma vez só. Este é o plano da redenção de Deus, este é o plano fundamentado desde a eternidade, o plano, o projeto de Deus, a igreja estabelecida no coração e na mente de um Deus soberano, que tem os pensamentos muito mais elevados do que os nossos. Essa passagem foi cuidadosamente, como eu disse, construída em torno da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada uma delas fala do que cada uma dessas pessoas da Trindade fez com relação à igreja. Pois há um só Deus, que na essência da divindade habitam em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em glória, em honra, em poder, em majestade, mas que exercem diferentes papéis no que diz respeito à redenção. Meus irmãos, esse é um dos mistérios que declaramos, nós como igreja declaramos e recebemos por meio da fé. É um mistério de Deus, mas nós recebemos por meio da fé. Fé é crer naquilo que não se vê, na certeza de um dia ver aquilo que cremos. Por isso, bendizemos o Deus Pai Todo-Poderoso. E nós começamos pela obra do Pai, escolhida pelo Pai, acontecida no passado, executado na eternidade. No verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é bendito porque Ele tem nos abençoado. E são bênçãos nos lugares celestiais. Acompanhe comigo o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. São bênçãos nos lugares celestiais, ou seja, um mundo celestial, um mundo invisível aos nossos olhos naturais, onde o Pai habita, tendo Cristo ao seu lado, onde se movem os anjos, no mundo espiritual tão real quanto o mundo natural e concreto que observamos, porém invisível aos nossos olhos. Este é o meio pelo qual Deus nos abençoou. Deus nos abençoou com toda bênção, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É através de Cristo que Deus nos alcança com o seu favor, com a sua graça. É através de Cristo que nós vamos a Ele. Por isso o caminho é Cristo. Por isso o caminho do homem até Deus é um caminho feito pelo próprio Deus. O meio é Cristo Jesus. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então somos um povo abençoados, um povo abençoado por Deus, um povo espiritualmente abençoado. É isso que a igreja é. A igreja é um povo abençoado espiritualmente por Deus. Um povo cheio da graça, um povo cheio da misericórdia de Deus, um povo cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo enumera duas dessas bênçãos, porque delas procedem todas as outras. Acompanhe comigo no verso 4. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu para sermos seu povo, para sermos a sua família, nele e para Ele mesmo, baseado somente na sua vontade,
a parte de qualquer mérito. Nenhum mérito nosso, mas da vontade de um Deus soberano que decretou tudo antes da eternidade, antes da fundação do mundo, ou seja, sem que merecêssemos algo. Este plano, este projeto nasceu do próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele separou um povo, Ele reservou um povo, Ele nos escolheu. Isso tudo com um propósito. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis, irmãos. Essa é a razão da escolha. A escolha de Deus não foi para que vivêssemos de qualquer forma. A escolha de Deus está fundamentada em um propósito. E este propósito é para que sejamos santos e irrepreensíveis. Um povo que não seja conhecido por ser um povo mentiroso, um povo desonesto, um povo imoral, um povo desobediente, um povo avarento, um povo perverso, um povo impuro e pervertido. Ao contrário disso, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso a igreja é tão importante. Por isso que o papel da igreja é tão importante em um mundo caído. Porque quem oferece essas virtudes, quem oferece esses valores, esses princípios, é a igreja de Cristo Jesus. É a igreja de Cristo Jesus que vive em meio ao mundo caído. Ao invés disso, ao invés de ser um povo mentiroso, desonesto, povo cujo qual não possui essas virtudes, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Um povo que anda diante de Deus, que ama a Deus e que deseja fazer a vontade de Deus. Isso tudo só acontece porque o próprio Deus nos escolheu. Foi para isso que Ele nos escolheu. Este é o alvo da escolha de Deus. E continuando no verso 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Ele fez isso de uma forma muito especial. Ele fez isso de uma maneira muito especial, porque o texto diz que Ele fez isso em amor. Lá em João 3,16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele fez isso em amor. Em amor. Por isso todos aqueles que vão crer em Jesus Cristo, é porque assim Ele desejou. Ele os escolheu. E é através da pregação da palavra, dessa palavra lançada no coração de muitos, que o Espírito Santo de Deus pode manifestar e pode trazer você até o encontro do projeto de Deus para a sua vida. Creia nesta noite, porque em amor Ele predestinou um povo. E essa predestinação ela tem a ver com algo reservado, preparado para esse povo que foi escolhido. E o texto diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos dele, para sermos sua propriedade, para estarmos com Ele na eternidade, para gozarmos da sua companhia, para a adoção de filhos. Deus nos recebe como parte da sua família. Fomos escolhidos e predestinados para sermos da família de Deus. Filhos de Deus, protegidos e amados por Ele. E Deus chama o teu povo. E Deus está chamando o teu povo. Deus fez isso no passado. E Ele continua fazendo isso no presente. Porque Ele tem chamado o povo através da pregação, por meio da palavra de Deus, da sua própria palavra. Se Deus não chamar, querido, ninguém deseja a Deus. Ninguém escolheria por si mesmo. Nos escolheu em Cristo e nos predestinou por meio de Cristo. Continuando, no verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E por que Deus fez isso? E por que Deus fez assim, dessa maneira? Resposta: segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis. Ele é Deus. Ele é o soberano Deus. E Ele fez isso segundo o beneplácito da sua vontade. Eu sei que para alguns irmãos, essa doutrina, a doutrina da predestinação, a doutrina da escolha de Deus, ela parece ser algo muito difícil de ser entendido. É verdade, eu também concordo contigo nesse aspecto. Mas você não pode dizer que ela não é bíblica. Ela está. O que eu estou lendo é a Bíblia.
O que eu estou lendo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele fez tudo isso segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o teu bel prazer, assim Ele desejou. É o que diz no final do verso 5. E Ele fez tudo isso para o louvor da glória da sua graça. Foi preciso tudo isso para que o pecado fosse julgado e exterminado, um povo fosse redimido por Cristo, para que pudéssemos ter a esperança acerca de algo que não é passageiro, que não é perecível, mas que é eterno, pois somos peregrinos neste mundo caído e corrompido. Mas Ele fez tudo isso para o louvor da glória de sua graça. Verso 6, para o louvor da glória de sua graça. E Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui, a obra do Filho presente, Ele nos concede gratuitamente no amado. Porque Deus entregou o seu amado, agora nós também podemos ser amados por Deus. Graça divina, favor imerecido, porque os cristãos são aceitos nele, em Cristo. Então, como Cristo, são amados por Deus. Cristo nos deu a redenção, e Ele fez isso de uma maneira, acompanhe comigo o verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Pagou um preço exigido pela libertação. O sangue derramado de Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Agora nós temos um novo Senhor, que também é Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz pagou esse alto preço por cada um daqueles que creem. Se você crê nesta noite, isso já é um efeito do Espírito Santo de Deus no seu coração. E eu oro a Deus para que Ele manifeste todo o poder e transforme também a sua vida. O sangue de Cristo satisfez a santidade ofendida de Deus e a ira de um Deus justo, porque Deus se ira contra o pecado, e Cristo morreu por aqueles que creram. Derramou sobre nós sabedoria e prudência. Verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. A redenção agora nos traz graça ilimitada de Deus, perdão de pecados e entendimento espiritual. Irmão, se não fosse a graça de Deus, nós não entenderíamos isso que estamos lendo. Se não fosse a prudência e a sabedoria derramada em nós, através da graça de Deus, não teríamos acesso ao perdão de pecados. Não teríamos, ó Deus, não teríamos. Por isso, essa graça limitada de Deus alcança todas as nossas faculdades, o nosso coração, a nossa mente, e agora a nossa natureza corrompida consegue enxergar aquilo que Deus deseja nos mostrar. E agora nós ouvimos a palavra, e a palavra faz sentido, porque éramos cegos e agora enxergamos. E no verso 9, Paulo continua dizendo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que era promessa para os nossos antepassados, antes de Cristo, agora ficou claro ao nosso entendimento. Deus revelou, o mistério de Deus está revelado através da sua palavra, revelado através da vinda de Jesus Cristo. A promessa anunciada por Deus através dos profetas, agora fica claro, ficou claro. E Cristo é a chave desse mistério. Deus deu ao seu povo o privilégio de conhecer a sua vontade, nos ofertando salvação, perdão de pecados e conhecimento acerca do seu mistério planejado na eternidade e executado no tempo e no universo. Por isso, queridos, a igreja de Cristo Jesus, este povo alcançado, este povo escolhido, este povo predestinado, por isso esse povo, o povo de Cristo, sabe por que o mundo existe. Este povo sabe de onde veio. Este povo sabe para onde está indo. Esse povo sabe quais são os planos de Deus.
sabe que há um Deus soberano que está agindo. Este povo sabe muito bem que está fundamentado acerca de um projeto que foi alimentado e executado por Deus. Por isso ser crente é muito mais do que ser salvo. Ser crente também é entender o mundo. É isso que é ser crente, irmãos. É isso que é ser crente. É isso que é ser igreja em meio ao mundo caído. Por isso, o cristão, por definição, ele era um cego que agora vê. E qual é a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus diante de todo esse projeto, desse plano, desse mistério agora revelado? A resposta está no verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Este é o plano misterioso de Deus, de fazer toda a criação convergir para Cristo. Na plenitude dos tempos, que já começou, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso para a glória de Deus. Cristo reinará e todos se curvarão diante dele. Esse é o plano de Deus. Alguns em gratidão, louvor e adoração, e outros condenados eternamente, mas todos submissos, todos dominados, debaixo da soberania e da autoridade de um Deus todo-poderoso. Que coisa maravilhosa fazer parte desse plano. Que coisa maravilhosa fazer parte desse mistério revelado. Que coisa maravilhosa. E ninguém pode fazer com que esse plano falhe. Ninguém pode. Porque no verso 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa é a vontade de Deus. As promessas de Deus se cumprem. Ele é um Deus que cumpre o que diz. Ele é fiel. Ele executa, ele é soberano, ele decreta e ele realiza. E ele tem feito isso. Por isso nós somos a herança de Cristo. E qual é a recompensa de Cristo? Qual é a recompensa que Cristo ganha por ter sido o Cordeiro de Deus, por ter tido o sangue derramado na cruz do Calvário? A resposta é: você e eu. Você e eu. Nós somos a herança de Cristo. Nós somos essa herança. A igreja é a herança de Cristo, a sua noiva. Nós somos a herança de Cristo. Isso tudo vai acontecer porque foi predestinado. Porque é um Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. E Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele mesmo já começou. A soberania de Deus garante que isso vai acontecer. Garante que isso vai acontecer. No verso 12, Paulo diz que tudo isso, novamente, para sermos para o louvor da sua glória. Porque Deus escolheu para o louvor da sua glória. Porque Cristo nos redimiu para o louvor da sua glória. E agora no verso 13, todo esse plano, todo esse enredo para o louvor da glória de Deus. A glória de Deus é o supremo propósito da redenção. Nós vivemos para a glória de Deus. E isso pode ser experimentado aqui e agora. Por isso que a igreja se reúne. Por isso que a igreja é um ajuntamento desse povo escolhido por Deus. Por isso que a manifestação de Deus glorifica o próprio nome do Senhor em meio ao mundo caído. Este é o papel da igreja em um mundo caído. Este é o papel que Deus desenvolveu, que Deus planejou e executou. E no verso 13 a 14, nós conhecemos agora qual é o papel do Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É o Espírito Santo de Deus que vem habitar no cristão, assegurar a sua salvação eterna e preservá-la até o fim. Porque se dependesse de mim e de você, isso não seria possível. Por isso Ele garante, por isso, apesar de nós mesmos, é que a nossa redenção será completa. Selados, comprados, porque somos propriedade de Deus.
E para que não desfalecêssemos neste mundo caído e corrompido, Deus enviou então o seu Espírito Santo como selo. É o Espírito de Deus que nos conserva e nos garante até o fim. E agora somos dele, somos sua propriedade. Por isso, quando ouvimos o Evangelho, nos arrependemos de nossos pecados, cremos em Jesus Cristo, Deus nos dá o seu Espírito Santo e diz: você agora é meu, está selado pelo meu Espírito Santo. Haverá o dia da redenção, e ele está próximo. O mundo aguarda este dia. O mundo aguarda quando Cristo vier em glória e poder. O mundo espera por esse dia. Sofremos, choramos, nos entristecemos. A igreja também sofre, a igreja também chora. Mas nós estamos alicerçados, porque confiamos no plano perfeito de um Deus soberano e que cumpre as suas promessas. Por isso, o Evangelho de Deus, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser recebido, ele precisa ser crido. No verso 13 diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, vocês estão recebendo a palavra de Deus nesta noite, assim como um dia eu também recebi, e muitos haverão de receber, até que o dia se complete o número dos eleitos, e Cristo por fim volte em glória e poder. O Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Creia, esta palavra para você, creia. Vivemos em um mundo de aflições, e para que não desistamos facilmente, e percamos a nossa esperança, dando as costas para Deus, ele nos enviou o seu Espírito Santo, que fala no nosso coração: te acalma, você é meu, você está debaixo dos meus planos, está seguro, completamente seguro. Não olhe para as circunstâncias, embora elas pareçam uma distração, elas são reais, mas te acalma, te acalma, te acalma. E tudo isso, queridos, e tudo isso, Paulo diz no verso 14, que somos o penhor da sua herança. E tudo isso, até que um dia ele volte para resgatar a sua propriedade, em louvor da sua glória. Porque Deus escolheu, porque Deus Pai escolheu, antes da eternidade, para o louvor da sua glória. Cristo é um meio, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo de Deus nos sela, colocando em nós um selo. Agora pertencemos ao povo de Deus, para o louvor da glória de Deus. Tudo isso para o louvor da glória de Deus. Foi preciso esse plano para que o pecado fosse julgado e exterminado, um povo fosse redimido por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ele é o centro, ele é o cabeça, ele é o ápice da história. Aqueles que olhavam para as promessas, que creram por meio da fé que Cristo haveria de vir. Lá no início, quando foi declarado que ele pisaria na cabeça da serpente. Lá no início de tudo, os profetas anunciaram, e muitos creram por meio da fé, que Cristo haveria de vir. Mas eu e você agora, olhamos para a história por um outro ponto de vista, olhamos para trás, para um passado, e enxergamos a promessa de Deus cumprida no meio da história e do tempo. Cristo veio, executou, e essa palavra é a promessa de Deus cumprida no tempo e na história dos homens, da humanidade, o maior evento da história da minha vida e da sua vida. Cristo Jesus. Cristo Jesus. E tudo isso para que pudéssemos ter a esperança, uma esperança eterna, pois somos peregrinos aqui, passageiros, tudo vai passar. Por isso, onde você tem depositado a sua confiança, neste tempo tão difícil, pandemia, sofrimento, angústia, ansiedade, depressão, tudo isso sempre esteve aí. A humanidade sempre esteve este enredo de ansiedade e de aflições. Mas a palavra de Deus
ela nos traz esse consolo, esse conforto, esse refúgio, essa fortaleza, além dos montes, além das circunstâncias. Por isso, Cristo Jesus nesta noite diz para você, e para mim, para nós, que nele há confiança, nele há esperança, nele nós podemos dizer que somos e estamos totalmente seguros. Deus fez tudo isso para o povo redimido, a nação redimida, e Ele fez isso para que todos nós pudéssemos dizer, em meio a circunstâncias tão desafiadoras, que graça infinita, que maravilhosa graça, que Deus maravilhoso, porque independente de mim e de você, e apesar de mim e de você, assim Ele fez. Assim Ele fez. Quão maravilhoso Ele é, quão grandioso Ele é, quão grandioso. Quão grandioso. Eu quero trazer algumas aplicações nessa noite, acerca do papel tão importante, fundamental, da igreja, o projeto de Deus, a igreja de Cristo Jesus, os seus escolhidos, os seus predestinados, a igreja em um mundo caído. E a primeira aplicação é que não há como se relacionar com Deus estando fora da igreja. É impossível. É impossível, porque a igreja de Deus é o povo de Deus. É o povo escolhido por Ele para viverem e caminharem em unidade. O corpo de Cristo na terra, sendo Cristo o cabeça desse corpo. Não há a menor possibilidade. Por isso a igreja é um ajuntamento de pessoas, de membros. Eles nem sabiam o que era isso antes de Deus os alcançar. E agora eles desejam estar juntos, unidos, para propósitos muito maiores. Éramos famintos pelo pão da vida e encontramos o pão. Agora o nosso desejo é de ofertar este pão a tantos famintos que existem por aí. Por isso a pregação da palavra, meus irmãos. Este é o pão da vida. Este é o pão da vida. A segunda aplicação é que a salvação nunca foi por obras. Nunca foi por obras. Nunca foi por mãos humanas. A salvação dos nossos pecados e da condenação que os nossos pecados merecem. A salvação do inferno eterno e do tormento eterno é um dom de Deus. É uma obra de Deus do início ao fim. Deus nos alcança pela graça. E agora chegamos a Deus por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Ele é o meio. E somente pela sua soberania, a vontade de Deus realizada e concretizada no tempo, no espaço, no universo, é que fez com que pudéssemos chegar a Ele. As obras agora deste povo chamado igreja evidenciam o agir de Deus em nossas vidas. Em terceiro lugar, uma terceira aplicação é que se você faz parte desse povo, a sua vocação é de ser santo e irrepreensível. Por isso, não aceite nada menos do que isso. Porque a palavra de Deus diz que fomos escolhidos e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Longe de sermos perfeitos, mas com foco nisso, com os olhos fitos nisso que a palavra de Deus nos diz. Porque quem diz estar salvo, escolhe se afundar no pecado, na lama do pecado, zomba de Deus. Isso serve para novos na fé e também para os mais antigos. Isso independe. Por isso, irmãos, nós precisamos ter temor e amor por Deus. Nós zelamos pelo nome de um Deus que planejou tudo na eternidade. E quando falamos que somos dele, precisamos evidenciar isso ao mundo, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Lembro mais uma vez que longe de sermos perfeitos, mas com toda a humildade, reconhecendo e declarando que Deus, Ele nos capacita para caminharmos de modo que sejamos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Quarto lugar, essa doutrina, a doutrina da escolha e da predestinação de Deus, ela deve gerar a mais humilde, profunda e fervorosa gratidão a Deus. Porque Paulo aqui, neste texto, ele apresenta a nós uma gratidão, como se fosse uma oração de gratidão. É quando você tem consciência de que você foi escolhido e predestinado por Deus, é que você dá graças a Deus.
Sabe por quê, irmãos? Porque longe de ficarmos orgulhosos, como algumas pessoas pensam, isso somente deve nos prostrar diante do pó. Isso deve nos humilhar, porque se dependesse de mim e de você, nada disso seria feito. Nada disso, porque a pergunta que nós fazemos é: por que eu? Por que eu? Como pôde me amar um pecador miserável como eu? Como? A justiça para a minha vida seria a condenação eterna. Por isso eu me humilho diante desse Deus. E essa doutrina deve me humilhar. Deve me humilhar. Porque quem fala que essa doutrina traz soberba não conheceu a palavra, não entendeu a palavra. Essa palavra deve nos humilhar. E ela não nos dá basamento para nos afundarmos. Pelo contrário, de pedirmos perdão para Deus toda vez que falhamos. É isso que nós devemos fazer. O Senhor nos alcançou e não fomos nós que encontramos a Deus. O perdido na história era eu e você. Foi Deus que nos encontrou. Foi Deus que nos encontrou. A quinta aplicação é que nós devemos amar os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos em Cristo. E todos os outros. Amar o próximo. Mas em específico, fomos alcançados pela mesma graça. E devemos amar os nossos irmãos. Colocar as nossas diferenças em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E em primeiro lugar, enxergarmos a obra de Deus em nossas vidas, olharmos para Deus e darmos graças a Deus. Quando olhamos para o irmão nosso alcançado por Cristo, devemos dar graças a Deus, diminuir os nossos defeitos e muitas vezes abrir mão dos nossos direitos. Devemos fazer isso, porque a mesma graça nos alcançou, irmãos. E olhar para o nosso irmão valoriza Deus, valoriza o que Deus fez na nossa vida e na vida dele. Isso é ser igreja, amar os nossos irmãos e expressar isso ao mundo. E nós carecemos disso, porque muitas pessoas chegam até a igreja e elas precisam identificar esse valor, esses princípios que nós temos como obrigação de demonstrar ao mundo. A graça de Deus nos faz tudo isso, nos permite tudo isso. Em sexto lugar, um outro ponto, e aqui nós vamos caminhando para o meio-fim, é que nós devemos ter um empenho missionário. Todo cristão, toda a igreja de Cristo Jesus, o povo de Deus, ele precisa ter um empenho missionário. Pois a maneira que Deus determinou de chamar os eleitos, escolhidos, é através daqueles que já foram chamados. Da pregação do Evangelho, do anunciar da graça de Deus. É dessa maneira, é assim que Ele faz. Se você se perguntar, por que essa pregação está chegando até a mim? Porque Deus desejou, e é assim que Ele faz. Alcançando vidas para que outras vidas sejam alcançadas. Esse é o plano de Deus. É um cristianismo puro e simples. E eu sei que tem escolhidos aqui nesse lugar, nessa cidade, ou em outras cidades, aí onde você está. Eu sei que tem, e é por isso que eu vou me esforçar para pregar o Evangelho e anunciar a boa nova. Porque se não houvesse a eleição e a predestinação, ninguém iria sair de casa para pregar e evangelizar. Porque eu sei que Deus tem escolhidos, porque eu sei que Deus predestinou um povo, é que eu vou pregar a palavra da salvação. Porque sabe quantos querem Deus por si mesmos? Sabe quantos desejam por si mesmos? Nenhum sequer. Se você deixar a escolha para a humanidade, sabe quantos vão se salvar? Nenhum sequer. E eu te levo a Romanos 3, 10, 12. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu leio. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Se Deus não chamar, ninguém vem. Ninguém vem. Ninguém vem. Como eu sei que Ele vai chamar? Eu tenho coragem de pregar o Evangelho. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele transforma vidas. Ele regenera. Ele converte. Deus realiza o seu milagre divino de salvar pecadores. Como foi dito a Paulo em Atos, lá no livro de Atos: fale e não te cales,
porque eu tenho muito povo nesta cidade, eu tenho muitos eleitos nessa cidade, eu tenho muitos escolhidos nessa cidade. Então fale e não te cale. Pregue o evangelho. É através da pregação que Deus vai chamar os seus escolhidos. E em sétimo lugar, e o último ponto, é que a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e prestaremos contas a Deus de todos eles. De todos eles. Por isso, a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam lado a lado. Uma boa ilustração disso é como se estivéssemos de pé sobre um trilho do trem. E o que a gente observa são dois riscos, onde o trem percorre. O trilho do trem, em dois riscos, duas barras de ferro paralelas. Mas se você observar bem lá no horizonte, elas parecem se encontrar. Elas parecem que em algum ponto se juntam. Um paralelo que se junta. Como os trilhos se tocam e quando se tocam eu não sei. O que eu sei é, se você crê, é porque Deus te chamou. O que eu sei é, se você crê, é porque Deus te chamou. Uma ilustração que explica muito bem isso é que muitas pessoas, passando por uma porta, numa cidade qualquer, uma pequena porta, num lugarejo que ninguém dá nada, e um monte de gente passa por ali, passa de frente a essa porta, e nessa porta está escrito, do lado de fora uma placa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E muitos passam, olham, observam, ignoram, até que uma pessoa, olha aquela placa e diz: isso é para mim. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. E essa pessoa diz: essa mensagem é para mim, eu vou entrar e vou ver, eu vou entrar ali naquela porta, naquela pequena porta. E essa pessoa entra. E quando ela entra, do lado de dentro tem uma outra placa. E ela olha para essa placa. E essa placa está escrita: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Se você crê, é porque assim Deus deseja. Assim somos nós. Porque se não fosse Deus, você e eu não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, você não estaria aí, recebendo esta palavra. Deus tem chamado um povo, e Ele vai continuar, até que se complete o número dos seus eleitos. E Ele faz isso através da pregação da sua palavra. Ele faz tudo isso através da pregação da palavra. A palavra, o evangelho, a palavra de Deus, o poder da salvação para todo aquele que crê. Que essa palavra, querido, sirva de consolo, conforto e profunda inquietação para a sua vida. A pergunta que se faz é: eu faço parte? Será que eu sou um desses? Eu faço parte desse povo escolhido por Deus desde a eternidade? Será, meu Deus, que essa palavra é para mim? Para os que caminham com a igreja, sua vida tem sido uma vida de santidade. A sua vida tem evidenciado isso. E para aqueles que se questionam, os que estão chegando agora, o simples fato de você estar recebendo, tendo acesso a essa mensagem, eu creio, já ser um chamado de Deus para a sua vida. Por isso tudo, comemorar mais um aniversário da igreja local é muito mais do que uma data festiva. É muito mais, queridos, é muito mais. O privilégio é maior do que pensamos. Fazemos parte desse povo escolhido por Deus, predestinado por Deus. É isso que nós estamos comemorando. É isso que nós comemoramos aqui. Escolhido antes da fundação do mundo, para sermos o povo de Deus. É isso que celebramos nesta noite. É isso que nós comemoramos. Agora, pela pregação do evangelho, chamamos outros. O que nós estamos fazendo aqui é isso.
Este é o papel da igreja em um mundo caído. Através da pregação do evangelho, aqueles que foram escolhidos agora anunciam o evangelho e chamam a outros a fazerem parte dessa família, a grandiosa família, a família de Deus. Que essa palavra faça morada no seu coração e que muito mais do que isso, ela frutifique e possa trazer a você a esperança de um povo que em meio às circunstâncias, aos desafios da vida, estão totalmente seguros, porque esse é o plano de Deus. Amém? Eu convido você agora a orar comigo. Vamos orar. Feche seus olhos, onde você estiver, faça isso com fé, não com um pensamento positivo, mas fé em Cristo, na obra de Deus. É isso que nós devemos fazer. Faça isso, feche os seus olhos e ore conosco como igreja. Senhor Deus amado Pai, nós queremos, ó Deus, louvar o teu grandioso nome, porque pelo teu plano,